Você provavelmente já ouviu falar do Bitcoin, a moeda e ativo digital que está revolucionando a forma de realizar transações financeiras, investir seu dinheiro e descentralizar o poder econômico para as mãos das pessoas, não dependendo assim de instituições financeiras e governos. O que você talvez não conheça ou tenha ouvido falar seja na crise bancária do Chipre de 2013 e como esse acontecimento, nessa pequena ilha e país da Europa, foi um dos principais eventos responsáveis por mudar completamente a importância e a adoção do Bitcoin no mundo. Vamos descobrir neste vídeo e entender o que foi esse acontecimento e por que ele é tão importante para compreendermos o Bitcoin, pois para muitos, o ano de 2012 e a crise bancária do Chipre em 2013 foram os momentos mais importantes na adoção do Bitcoin para o mundo. Mas antes, inscreva-se neste novo canal para ver mais vídeos que irão cobrir, analisar e revelar os aspectos econômicos por trás do sucesso e do fracasso dos países, e outros fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. Imagine que você acorde um dia para descobrir que sua conta bancária foi invadida pelo próprio governo. Desse jeito mesmo, seu dinheiro depositado no banco e supostamente seguro já não é mais seu. Da noite para o dia. É um pesadelo? Não. Foi exatamente o que ocorreu na crise bancária do Chipre, não tão distante no tempo, em 2013. De acordo com os residentes na época, abre aspas, na semana passada, os cipriotas eram ricos, agora somos pobres. Por que isso está acontecendo? Nossa maior preocupação é que todo o sistema bancário entre em colapso, não apenas um ou dois bancos, fecha aspas. Outro disse, abre aspas, é pior do que uma guerra. Pelo menos em uma guerra, você sabe quem são seus inimigos, fecha aspas. Mas como, praticamente, no espaço de uma semana, uma ilha de férias no Mediterrâneo se tornou o pior problema da Europa naquela época? Vamos descobrir. O Chipre é uma ilha e um país localizado na Europa. É um dos menores países do mundo. Possui uma área de pouco mais de 9.000 km². Só para se ter uma ideia de como isso é pequeno, é quase 5 vezes menor do que a Dinamarca e 10 vezes menor do que Portugal. De acordo com o Banco Mundial, tem uma população em torno de apenas 1,2 milhão de pessoas. O país, historicamente, contou com o comércio e, mais recentemente, com o turismo e o sistema bancário como principais atividades econômicas. Mas em 2013, o sistema bancário do país entrou em colapso e foi responsável por uma catástrofe na zona do euro e na União Europeia. Dois eventos e datas importantes na história do Chipre para entendermos as raízes da crise bancária do país e como isso afetou o Bitcoin são os anos de 2004 e 2008. Em 1º de maio de 2004, o Chipre tornou-se membro da União Europeia. A União Europeia é uma coalizão que hoje conta com 27 países europeus e foi concebida para derrubar as barreiras comerciais, econômicas e sociais e promover o crescimento e integração entre os países. O segundo evento ocorreu em 1º de janeiro de 2008, quando Chipre aderiu à zona do euro e adotou o euro como moeda nacional. O euro é a segunda moeda global mais importante. Para esclarecer, a União Europeia não é a mesma coisa que a zona do euro. A zona do euro, oficialmente chamada de Área do Euro, foi criada em 1999 e é simplesmente o conjunto de todos os países que usam o euro como moeda principal. Hoje, a zona do euro é uma união monetária de 19 países da União Europeia. Assim, embora a maioria dos países membros da União Europeia tenham concordado em adotar o euro, alguns, como a Dinamarca e a Suécia, decidiram manter suas próprias moedas tradicionais. Como dito, os principais motivos que levam os países a aderirem à União Europeia e à zona do euro são os benefícios econômicos, que podem ajudar os países a crescerem. Mas, ao ingressar na zona do euro e adotar o euro como moeda do país, existem vantagens e desvantagens. A principal desvantagem que surge quando um país adere à União Monetária é que seu Banco Central perde sua independência em relação à sua moeda, tendo que seguir a política do euro estabelecida pelo Banco Central Europeu e sujeito ao controle de outros países. Mas, olhando para as vantagens, após sua adesão à União Europeia e à zona do euro,
o Chipre passou a desfrutar da força e credibilidade do euro, fazendo com que seus cidadãos, empresas, bancos e governo tivessem acesso a um forte crédito e barato, apoiado pelos países fortes da zona do euro, como a Alemanha. O sistema bancário cipriota começou a crescer exponencialmente e, junto com o fato de o Chipre ser um paraíso fiscal, houve um enorme fluxo financeiro para o país. Na verdade, os impostos frouxos do país o tornaram um lugar popular principalmente para os russos ricos, oligarcas, empresas e alguns personagens duvidosos colocarem seu dinheiro. Para termos uma ideia, o sistema financeiro cipriota cresceu tanto que, de acordo com um estudo da Comissão Europeia, ao final de 2012, o total de ativos do sistema financeiro do Chipre era equivalente a 718% o valor do PIB do país. Com tanto dinheiro e crédito, o Chipre começou a investir todos esses recursos, e grande parte foi destinada para títulos do governo da Grécia. Essa decisão, posteriormente, se mostrou uma das principais raízes da crise do Chipre. Após a crise do subprime iniciada nos Estados Unidos em 2008, o mundo todo foi afetado nos anos seguintes pelo contágio e efeitos negativos no comércio e no sistema financeiro internacional. O fluxo financeiro que circulava no mundo, com os investimentos no mercado de renda variável, como nas bolsas de valores e ações, e no mercado de renda fixa, como nos títulos de empresas e governo, foi praticamente interrompido. Isso gerou consequências negativas para vários países que dependiam desse dinheiro e financiamento. Um deles, a Grécia, começou a ter sérias dificuldades de financiar sua dívida, e surgiram inclusive revelações de que o país estava manipulando e falsificando seus dados econômicos. Isso iniciou uma crise de desconfiança em relação à Grécia no mercado internacional e, como consequência, o país não conseguia mais financiamentos internacionais e o custo da sua dívida aumentou significativamente. O resultado foi que o governo grego e o sistema bancário grego tiveram que dar novos calotes e pedir ajuda à União Europeia. Para termos uma ideia, a Grécia, em 2012, deu o maior calote já registrado até então na história. E só o calote dos bancos privados alcançou a casa dos 100 bilhões de euros. Então, você lembra que um dos principais investimentos do Chipre tinha sido nos títulos do governo da Grécia? Com um sistema financeiro que tinha ativos que somavam um valor de 7 vezes o tamanho da economia do país, e agora com diversos calotes nas suas mãos, o Chipre praticamente quebrou, pois o sistema financeiro do Chipre simplesmente parou. Para entendermos a dimensão do problema, o segundo maior banco do país, o Banco Popular do Chipre, também conhecido como Laik Bank, fechou, enquanto o maior, o Banco do Chipre, foi forçado a confiscar os depósitos dos correntistas, em uma tentativa de se manter líquido e solvente. Mas não foram só esses dois bancos afetados. O governo interferiu em todo o sistema financeiro e bancário do país, limitando o acesso das pessoas ao seu próprio dinheiro. Durante 12 dias, todos os bancos ficaram fechados e todo o dinheiro que as pessoas podiam sacar era o valor de $383, ou 300 euros por dia. Foi nessas circunstâncias que o Bitcoin apareceu. Criado em 2008 e lançado efetivamente em 2009, o Bitcoin até praticamente 2012 era algo de conhecimento mais restrito a pessoas ligadas ao mundo da tecnologia ou pessoas visionárias do mundo dos investimentos, como por exemplo a história envolvendo os irmãos Winklevoss. Mas ao longo de 2013, iniciando o ano com essa crise do Chipre, o Bitcoin começou a ganhar as manchetes e a atenção do público em geral, e como consequência, a sua demanda, fazendo o preço do Bitcoin disparar. Para visualizarmos, o preço do Bitcoin em 2013 teve uma valorização entre 5.500% e 5.600%. Isso equivale a dizer que o preço do Bitcoin subiu aproximadamente 56 vezes, ou seja, quem investiu R$1.000 no início do ano teria R$56.000 e quem investiu R$1 milhão teria R$56 milhões. E isso se levarmos em consideração os preços do início e final do ano, em 1/1 de 2013 e 31/12 de 2013, respectivamente. Porque se considerarmos que em novembro de 2013 o Bitcoin alcançou o valor de aproximadamente $1.132, então o Bitcoin ao longo de 2013
chegou a alcançar a incrível valorização de aproximadamente 8.500%. Isso quer dizer que o preço subiu 85 vezes, antes de terminar o ano cotado a $732 e com uma valorização de apenas 5.600%. Retornando à crise bancária do Chipre, muitos concordam que o ano de 2012, aliado com a crise do Chipre no início de 2013, foi o evento que definitivamente trouxe luz à importância do Bitcoin para o mundo. Os cidadãos do Chipre viram na pele o que é ter seu dinheiro confiscado pelo governo da noite para o dia. Isso fez com que a demanda pelo Bitcoin aumentasse, transformando o ativo, até então conhecido como uma moeda digital ligada à Dark Web e ao mundo do cybercrime, em um instrumento e investimento do mundo real, para realizar transações e servir de proteção contra a ditadura dos governos. Como exemplo, podemos citar a Universidade de Nicósia, no Chipre, que na época foi a primeira universidade do mundo a aceitar o Bitcoin como forma de pagamento. Por ser um ativo considerado descentralizado, ou seja, que não é dependente de um governo ou instituição financeira que possa intervir a hora que quiser em seu acesso, o Bitcoin começou a ser muito utilizado pelos cipriotas para contornar as restrições impostas pelo governo e bancos. E isso foi um dos motivos da rápida valorização do ativo. Podemos perceber que se tivéssemos que escolher definitivamente o evento mais importante na história do Bitcoin, responsável por fazer a ponte entre os primeiros adotantes ligados ao mundo da tecnologia e investidores visionários, e pessoas comuns preocupadas em simplesmente proteger e ter acesso a hora que quiserem ao seu próprio dinheiro e não ficar nas mãos dos governos e instituições financeiras, sem dúvida nenhuma foi a crise bancária do Chipre. Bem, agora que você aprendeu um pouco mais sobre a crise bancária do Chipre e o porquê desse acontecimento ter mudado a história e a importância do Bitcoin no mundo, ajude este canal curtindo o vídeo e dizendo que outro país ou assunto econômico você gostaria que analisássemos. Deixe sua resposta nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para novos vídeos, onde iremos cobrir, analisar e revelar os aspectos econômicos por trás do sucesso e do fracasso dos países e outros fatos econômicos interessantes ao redor do mundo. E não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro das novidades deste canal. E nos vemos no próximo. Até lá!